Mas tu vai pra Lua mesmo, cara? Pô, todo mundo pergunta, né? Vai pra Lua? Caramba, a Lua, eu gostaria muito de ir pra Lua, só que é um pouco longe. É um pouco longe, né? Longe. Mas você já chegou no... Bom, você tem um histórico aí com um avião. Sim. E da outra vez que tu participou lá do Ciência Sem Fim, tu me contou que você, pô, já foi na estratosfera. Exatamente. Com um caça, Exatamente. Não é? Tive que ir pra Rússia fazer essa experiência, porque aqui no Brasil não há menor possibilidade de você atingir essa altitude com os equipamentos que a gente tem. Ah, tá. A FAB, hoje ela utiliza o F-5, né, como um caça de superioridade. Estão chegando agora os Gripens, que são os novos aviões aí que estão substituindo os antigos Mirage, que eram cedidos da Força A gente está falando do Brasil. Isso, aqui no Brasil. Então, o Gripen, apesar também de uma tecnologia muito superior, não é um caça também projetado para grandes altitudes. E os russos têm uma certa tradição nisso. Entendi. E eu fui buscar essa experiência lá na Rússia. Esses caças brasileiros, eles são uma tecnologia muito velha, esse que é o problema? O F-5, eles foram adquiridos na década de 70, para você ter uma ideia. Tá. E eles estão nativos até hoje. Óbvio que eles já passaram por várias atualizações de software e tudo mais, mas é um caça que já é de geração 3, 3,5. Nós hoje estamos na geração 5 indo para a geração 6 de caça. Tá. Então, e quem que está na frente nisso aí? A Rússia e os Estados Unidos, eu imagino. Sim, eles são os maiores players. Os Estados Unidos têm o F-22 e o F-35, que são considerados a nata hoje, né, da aviação de caça. São considerados aviões stealth, né, que na tradução... Aqueles que não são detectados por radar? Tecnicamente não são... Tecnicamente? Porque há algumas divergências, né? Dizem, não, dá para ver aqui uma pomba, né? Entendi. Que tá voando muito rápido. É algo que não parece um caça, mas ele aparece alguma coisa no radar. Nos radares aparece alguma coisa, né? Os radares são muito sofisticados hoje em dia, né? Entendi. Então, eles detectam quase tudo. E o que esses caças têm é um sistema de furtividade. Então, teoricamente, disse que é muito bom, mas, por exemplo, na guerra do Iraque, no início ali da década de 2000, de 90 para 2000, um F-117 foi abatido, era considerado um caça furtivo. É aquele que parece pra caramba, um preto assim, isso, meio triangular. Parece uma pirâmide, né? Ele é todo lindão assim. E ele foi abatido por um armamento nada sofisticado. Então, veja que ainda existem dúvidas, né? Se acontecer alguma guerra agora, e aí a gente vai poder ver se o F-22, como é que ele se prova em guerra, aí a gente vai ter a real noção Para se com esse papo de guerra, porque os caras lá já estão querendo invadir a Ucrânia, entendeu? Isso, inclusive, atrapalharia a tua pesquisa aí, que como é que tu vai pra Rússia voar? Não tem isso, né? Não, pois é. Pois Eu acho que... Vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que não aconteça nada, não há, porque hoje em dia a guerra dá muito prejuízo. Sim. E as pessoas vão tentar diplomacia até o final. Mas assim, essa parada de ainda construir-se muitas tecnologias novas para caças e tudo mais, esses caças que a gente tem no Brasil, eles seriam, num caso de uma guerra, assim, hipoteticamente, eles seriam muito ridículos de se usar? Não, o Gripen ele entrou já numa geração 4.5, Tá. que é bem próximo da geração 5, que é o máximo atualmente. O Gripen é americano? Ele é sueco. Sueco. Ele é sueco, mas ele tem uma aviônica americana, então tem alguns equipamentos americanos. E ele é considerado um caça top de linha. Então o Brasil está bem atualizado com esses novos equipamentos, embora nós temos 2. Entendi. Estão chegando de uma encomenda de 36. Então, se parar para pensar 36 caças para dar segurança a toda a nossa vastidão territorial, é nada. Parece pouco, né? Então não dá para a gente se desfazer dos antigos também. Vamos continuar usando, eu imagino. Nos Estados Unidos você já está falando em 2.000 caças, a Rússia bem próximo disso, uns 1.600. A China também está bem próximo disso, então... O Brasil com 30 caças, com uma dimensão territorial equivalente a quase uma americana, né? Então é bem pouco para proteger toda a área. É bem pouco. É meio sinistro isso daí, né? Cara, como é que tu foi parar dentro de um caça? Porque assim, se eu quiser, eu não vou para dentro de um caça. Eu já te convidei. Tu me convidou, eu peidei, né?
Não, mas, É porque assim, o que você me falou não foi muito convidativo também, né? Tu falou que eu ia passar mal pra caralho dentro do troço, porra. Não, eu falei que tem um saquinho, assim, pra te resolver qualquer parada. Então... Eu entendi isso daí. Mas assim, mas como que tu foi parar dentro de um caça? Olha, Igor, eu sempre quis ser astronauta. Isso era um sonho de infância que eu queria converter de alguma maneira, realizar. Pra ter certeza que a Terra é plana. Isso na verdade, isso nunca foi uma preocupação minha. Isso tá bem bom. resolvido para mim. Mas eu queria me climatizar nessa coisa do treinamento de astronauta, porque, enfim, aqui no Brasil nós não temos uma escola, um Lyndon Johnson, que nem o Marcos Pontes foi lá nos Estados Unidos. Que é uma escola. Que é uma escola focada para a formação de astronautas e tudo mais, né? Então, quando o Marcos Pontes voou para o espaço, naquele momento eu falei, poxa, um brasileiro conseguiu, e eu achava que era impossível, era uma missão impossível para um brasileiro chegar no espaço algum dia. Aquilo foi um momento inspirador para mim, né, que eu capturei e falei, pô, eu já tinha largado essa ideia de ser astronauta, embora aquela coisa fica no seu íntimo, fica aqui no coração latejando, mas eu falei assim, é impossível, né, para um brasileiro, pô, não tinha a menor possibilidade disso acontecer. Quando o Marcos Pontes voou, eu falei, opa, será que existem caminhos? E aí eu passei a planejar uma carreira para poder ser astronauta. Tu viu, mas calma aí, tu viu o que ele fez ou você definiu novos, sei lá, planos? Foram novos planos, porque o que ele fez, por exemplo, ele ingressou na AFA, estudou em Barbacena, seguiu Força Aérea, ele seguiu um caminho que era o caminho popular na época, era esse, né? O mais orgânico de se seguir a carreira de astronauta era pelo caminho militar. Só que hoje em dia as coisas estão mudando, Igor. Então, hoje, o astronauta, ele já é uma carreira civil já há um tempo, mas cada vez mais está se tornando uma carreira comercial. E aí que eu vi uma grande oportunidade, uma vez que o mercado privado está entrando na atividade espacial, na exploração. Hoje, o mercado espacial ele sobrevive de envio de satélites. Tá. E tem uns loucos, que nem o Elon Musk, fazendo loucura, né? Sim, o Elon Inventando Musk, foguete que dá ré e tudo mais. O Elon Musk é o cara que entrou para criar uma disrupção nesse mercado fantástica, porque os custos eram astronômicos, né, para se levar qualquer coisa ao espaço. E ele teve a ideia de reutilizar os foguetes, que no caso chama-se boosters, né, que é onde está lá acoplado toda a engenharia, o motor, que é a parte cara, que antes se perdia, né? Caía num ponto morto lá no Oceano Pacífico, que a gente chama de ponto Nemo, né? Então, peraí que tá ele cai sempre no mesmo lugar? Cai. Por quê? Eles programam para cair sempre naquele ponto do Pacífico, que é uma área que não dá merda. Entre o Chile e a Nova Zelândia tem a maior parte de espaço livre, digamos assim, né? Então, e aí a chance de dar merda, assim, serrar pra caralho o cálculo, não cai em terra firme. Não dá, a chance de cair na cabeça de alguém é minúscula, porque é realmente uma área, um campo enorme de vazio, né, de oceano. Então, ali é um cemitério de muitos foguetes ali, aquela região, né? Mas aí o Elon Musk teve a ideia de falar, pô, por que é caro? Bom, então, combustível, né, o oxigênio líquido, o hidrogênio líquido é um combustível que não se produz com facilidade. A produção é cara, a quantidade é uma quantidade limitada, porque não é em escala mundial como de automóveis e tudo mais. Então, acaba se tornando uma operação cara. Mas aí ele pensou nessa ideia, vamos reaproveitar o booster e se eu puder utilizar 5, 6 vezes, eu já estou caindo o custo absurdamente. Então, um assento que, para a gente entrar numa escala, né? O ônibus espacial americano, ele custava $1 bilhão a decolagem. Para decolar? Para decolar. Uma Challenger, uma Columbia, né? Era aquele grandão, inclusive o Ciência Sem Fim usa na entrada do programa, o desenho dele. Aí chegou um momento em que a NASA começou a perder verba, e teve que terceirizar com os russos, né? Que tem uma base de lançamento no Cazaquistão, eles terceirizaram
foi pra Rússia. Imagina essa Nossa. negociação, cara. Então, Imagina os caras negociando com os russos, os americanos negociando com os a russos. negociação é simples. Olha, custa 1 bilhão. Vocês fazem o mesmo por 100 milhões? Então a gente vai terceirizar com vocês. Como é que eles conseguiam fazer por 100 milhões? A grande pergunta é, tinha o pessoal da comitiva americana, quando já se sabia que ia se terceirizar com os russos, um cara fez exatamente a mesma pergunta para o comitê russo. Falou assim, como assim vocês conseguem fazer o mesmo que nós fazemos, nós gastamos 1 bilhão, vocês 100 milhões, que segurança que vocês vão dar para os nossos astronautas? E a resposta, muito famosa, é, vocês americanos investem 10 milhões numa caneta antigravidade e nós levamos lápis. Né? E aí caiu, isso aí ficou muito discutido, né? Durante toda essa terceirização de programa. Na prática, eles barateavam detalhes, é isso? Sim, né? O russo ele tem uma vantagem em relação ao americano. O russo se parece um pouco com o brasileiro em termos de verba. Eles não têm verba para fazer grandes coisas. Então, eles tentam fazer grandes coisas com pouco. E conseguem. Eles são efetivos. Tanto que as espaçonaves deles têm um índice de acidentes minúsculo, menor até do que dos americanos.